Beleza, galera? Tudo certinho com vocês? Mais um sabadão aqui no nosso canal do Facebook, TikTok e Instagram com o Brabão da Química, professor Flávio Jones. Galera, um assunto muito recorrente que não cai apenas, ele despenca, é a estequiometria. Muitos alunos têm dificuldades, por quê? Em todos os tópicos da química, você vai ter que calcular algo pertinente a relações estequiométricas. O que é isso, prof? Quem é o nosso aluno já sabe que quando eu falo de estequiometria, eu estou falando o quê? De relações proporcionais entre os reagentes e os produtos, obedecendo o quê? As leis ponderais. Quando eu pego, por exemplo, um probleminha desse, que é dado uma reação química, lembrando que numa reação química eu tenho átomos ou substâncias que vão reagir antes da seta e vão produzir o quê? Uma nova substância, uma nova molécula chamada de produto. E quando nós estudamos leis ponderais, galera, você mesmo tem que guardar isso no coração. Por exemplo, por que eu balancei uma reação, uma equação química? Obedecendo às leis ponderais. E a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas, me diz duas coisas: que a soma das massas desses reagentes será sempre igual, obrigatoriamente igual, sempre e sempre a soma das massas dos produtos ou do produto formado. Isso tudo num recipiente fechado. Aquele tipo de recipiente que eu não tenho troca de matéria e nem energia com o ambiente externo. Tá legal? Então vem cá. Quando eu tenho, por exemplo, aqui 2 nitrogênios, obrigatoriamente obedecendo essa lei, eu vou ter o quê? Que é ter 2 nitrogênios aqui no lado dos produtos. Na química, galera, nada, nenhum átomo, nenhum elemento químico vai aparecer ou desaparecer do nada. Eles vão o quê? Se rearranjar, vão quebrar as suas ligações, rearranjar os seus átomos para formar um novo produto, com o mesmo número de átomos daquele elemento químico que tinha antes ali nos reagentes. Você vai encontrar o mesmo número de átomos daquele elemento químico ali nos produtos. Então a primeira coisa que você tem que saber é que o balanceamento nada mais é do que a prática da lei de Lavoisier, a primeira lei ponderal. Então, por exemplo, eu peguei um probleminha desse aqui. Eu vou dar uma olhadinha no balanceamento dessa equação ou reação química. Bora ver se está certo? Vamos lá. O prof falou o quê? Que de acordo com a lei de Lavoisier, eu tenho que ter o quê? O mesmo número de átomos de um elemento químico eu tenho que ter nos reagentes e nos produtos. Saca só, galera, veja só bem aqui. Eu tenho quantos nitrogênios aqui? 2. Aqui nos produtos eu tenho quantos? Apenas 1. Então eu vou igualar o quê? Colocando 2 aqui. Vamos para o hidrogênio. Veja, eu tenho 2 aqui, hidrogênio no lado dos reagentes. Mas veja bem, sabe o que significa esse 2? A galera se enrola muito. 2 quer dizer o índice estequiométrico, o número de mols. O que é isso, prof? Tá vendo aqui que eu tenho NH3, que é amônia? Esse 2 significa o quê? Que foram produzidos 2 moléculas de NH3. Então, se eu tenho 2 moléculas, é 2 mols. Então, eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Aqui eu tenho apenas o quê? 2 hidrogênios. Então, para balancear, eu vou pegar 6 dividido por 2. Quanto é que dá? Isso aí, 3. Então, eu tenho o que aqui? 3H2. Então, o meu balanceamento é 1 mol de N2 mais 3 mols de H2 para 2 mols de NH3 que foram produzidos. Então, logo embaixo, a chamada primeira linha, depois dessa equação balanceada, eu vou botar um número de mols. Eu tenho 1 mol de N2 para 3 mol de H2 para 2 mol de NH3. Isso aqui, galera, nada mais é do que eu estou representando, tá legal?
o que a equação transmite em números de mols, tá legal? Não fiz nada demais. Lembrando que nós temos lá algumas relações estequiométricas, por exemplo, número de mols. Eu peguei o que? O N2. Tem aqui nessa equação apenas 1 mol de N2. A outra relação, galera, é a massa molar, que é a massa em 1 mol de N2. Essa massa vai ser expressa em gramas. Então, por exemplo, eu sei que cada nitrogênio ele tem o que? A massa de 14 gramas por mol. Veja que eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Então eu vou ter o que? 14 vezes 2, em 1 mol eu vou ter o que? 28 gramas de N2. Veja que eu também posso expressar isso em número de moléculas, tá legal? Veja que o problema me fala o quê? Quantidade de matéria. Quando eu falo quantidade de matéria, é número de mols. Quando eu falo de moléculas, tá? Eu estou falando no número de Avogadro, que é o 6,0 vezes 10 a 23, que pode ser moléculas, átomos ou íons. Se eu tenho 1 mol, tá legal? Em cada mol de uma substância, de um átomo, quantas moléculas eu vou ter? Isso aí, 6,0 vezes 10 a 23. Então, em 1 mol de N2, o gás nitrogênio, eu tenho quantas moléculas? 6,0 vezes 10 a 23. Lembrando que aqui, galera, o meu estado de agregação vai ser o estado gasoso. E lembrando que eu tenho uma outra relação estequiométrica, quando o problema me fala o quê? De volume. Esse volume de substâncias gasosas, tá legal? 1 mol de cada substância gasosa nas condições normais de temperatura e pressão, a chamada CNTP, vai equivaler em litros, tá legal? A 22,4 litros. Então, em 1 mol de N2, tá? Na equação, eu já tenho 1 mol aqui. Se o problema me pede a massa, tá? Que é expressa em gramas, em 1 mol eu tenho quanto de massa de N2? 28 gramas. Se me pedisse em moléculas, em 1 mol de N2, quantas moléculas tem? 6,0 vezes 10 a 23. Se me pedisse qual o volume em litros de 1 mol de N2, qual é o volume em litros de 1 mol de N2? 22,4 litros, beleza? Tranquilo? Fora isso, galera, nós temos o quê? Que interpretar e ver o que o problema nos pede. Para isso, nós temos o quê? Aqui, eu tenho 3 substâncias. Vamos ver quais as 2 substâncias que esse problema vai pedir nessa relação. Vem comigo. Vamos apagar aqui, você já tira um print aí, beleza? Vem aqui. Então agora vamos, já balanceei, já expressei a primeira linha, que é o número de mols de cada substância envolvida nessa reação já balanceada. Bora ler o que se pede nesse problema. Qual a quantidade de matéria? Então, galera, a quantidade de matéria é o número de mols. Então, na primeira linha, nós não precisamos mudar nada, tá legal? Só que ele quer o quê? Do gás NH3, que é amônia. Então, ele quer saber o número de mols, o quê? Desse cara aqui. Obtido pela reação de quê? 7,5 mol do gás hidrogênio. Então, ele quer alguma coisa do nitrogênio? Não. Ele só quer o quê? NH3H2. Então, como ele só quer número de mols, eu não preciso fazer nenhuma transformação para número de moléculas, para massa ou para volume. Vamos deixar assim. Então, na reação, eu tenho 3 mols de H2 para 2 mols de NH3, porque ele quer saber qual a quantidade de matéria, número de mols, do NH3. Então, isso aqui vai ser o quê? A minha incógnita X, porque é o problema que está perguntando. E aí o problema é obrigatoriamente vai ter que me dar o quê? A quantidade de mols de H2, que é quanto? 7,5 mols. Fora isso, agora ficou simples, que é, vamos executar uma regra de 3 simples.
ao qual nós vamos cruzar aqui. Então eu tenho, vou cortar mol com mol, tá legal? Tenho 3 vezes x, 3x, que é igual a 7,5 vezes 2 mol de NH3, certo? Então eu tenho x é igual a 7,5 vezes 2, vai me dar o quê? 15. Dividido por 3, eu tenho a resposta que é 5 mols de quê? NH3. Nunca esqueça, galera, numa prova, de colocar a relação estequiométrica, tá legal? No caso aqui, é a quantidade de matéria, o número de mols, e qual a substância que foi perguntada no texto. No caso aqui eu tenho 5 mols de NH3, que foram produzidos a partir o quê? Do consumo de 7,5 mols de gás hidrogênio. Tranquilo? Já tira o seu print aí. Antes de passarmos para o segundo problema, eu te peço o quê? Se está gostando dessa live, já dê seu like, senta o dedo aqui e você vai dar uma olhada aqui na plataforma do professor Flávio Jones, nas suas redes sociais. Você vai encontrar certamente muito conteúdo massa e pesadão para você aprender química. Então, já espalha, compartilha para geral o nosso canal, se inscreva aí também e também me siga lá no Instagram, Química com Jones ou Química do Jones, e também no TikTok, Química com Jones, e no YouTube também, Química com Jones. Trabalhamos sempre o quê? Com dicas nas nossas redes sociais, resolução de exercícios e também aulas particulares online para todo o Brasil e presencial para o município do Rio de Janeiro. Se você está se preparando para o Enem, que falta aí para Química um mês, tá legal? E Biologia, no caso as provas de Ciências da Natureza, precisa dar um up na sua preparação, já chama o prof aí no privado e bora conversar. Vem comigo para esse segundo problema. Então aqui, galera, eu vou utilizar para o seu aprendizado a mesma reação, ao qual eu tenho a reação de síntese de amônio. Veja que nós já balanceamos essa equação. Então aqui eu já vou colocar o quê? N2, 3H2 e 2NH3. Novamente, qual é nosso primeiro passo? Colocar o número de mols dessa reação. Então aqui eu tenho 1 mol de N2 para 3 mols de H2 para 2 mols de NH3. Tranquilo? Veja que agora nós vamos olhar o que o problema nos pede. Veja que ele quer o quê? A massa de nitrogênio. Então ele já está querendo a massa de nitrogênio necessária para produzir o quê? Massa de NH3. Veja que agora a nossa relação dos nossos compostos dessa reação vai ser o quê? Qual a massa de NH3, que vai ser o quê? A pergunta do problema, que é a nossa incógnita X. Qual é a unidade? É mols? Não, é massa, e massa em grama. Então nós vamos ter que transformar 1 mol de N2, tá legal? Em massa molar em gramas. Já aqui a relação para produzir o quê? 59,5 gramas de NH3, que é amônia. Veja que aqui também na amônia ele não está pedindo quantidade de matéria, número de mols. Também vamos ter que transformar o quê? A amônia em massa molar, em gramas. Tá legal? Então vamos lá. Ele já me diz o quê? Que 1 mol de N2 equivale ao quê? A 28 gramas. Como eu tenho 1 mol apenas, aqui vai ser o quê? 28 gramas de N2. Não me pediu nada no problema de gás hidrogênio, tá legal? Só apenas de nitrogênio e amônia. Veja que a minha massa molar de amônia é o quê? 17 gramas por mol. Presta bastante atenção, não erra nisso. Veja que aqui na minha equação balanceada eu tenho quantos mols? 2 mols. Qual é a massa de 1 mol? 17 gramas. Mas aqui eu tenho o quê? 2 mols, 2 moléculas de amônia. Então eu vou pegar 2 vezes 17 gramas.
que vai me dar o total o quê? De 34 gramas. Ele está perguntando o quê? Isso, galera, é o que a reação me dá. Eu ainda não cheguei a ler o quê? As unidades do problema em si. Agora sim, qual a massa de nitrogênio? X. Quanto de massa de NH3 ele nos dá? 59,5 gramas. Feito isso, pessoal, é só eu executar o quê? Essa regra de 3. Então eu vou o quê? Multiplicar em cruz. Eu tenho 34x, que é igual a 28, vezes 59,5. X é igual a 28 vezes 59,5. Esse x está aqui, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Isso vai me dar, galera, o resultado de 49 gramas de N2. Tranquilo? Beleza? Simples, simples, simples. Se você gostou, já curte, comenta, se inscreva, dê o seu like, compartilha para geral o nosso canal. Muito obrigado pela atenção. Sejam todos muito bem-vindos a visualizarem o meu perfil. E se tiver alguma dúvida em química ou biologia que te estressa, te dá dor de cabeça, manda aí no privado a sua questão que o prof vai tentar sanar a sua dúvida através de um podcast. Vou mandar para você a resolução da questão, se não, eu faço como aqui uma videoaula exclusivamente para você aprender química. E se você precisa dar um up na sua preparação, já aulas particulares online para todo o Brasil, com uma mega promoção já no mês dos professores e visando sua preparação para o Enem e vestibulares. E não se esqueça de me seguir aqui no Instagram, Química com Jones. Desde já, galera, um ótimo dia, um excelente final de semana e um feliz Dia das Crianças para todos. Tchau, galera!